Ainda existe esse negócio de pagar o mínimo no cartão? Eu pensei que isso nem existia mais. Existe, você consegue, pela regra, eles colocaram 2 meses. Então, isso já é uma regra mais antiga, esses 2 meses. Se atrasou uma vez, você faz o rotativo. Atrasou 2 vezes, você é obrigado, o banco ele faz automaticamente um reparcelamento disso. Eu sou de uma época que você podia pagar esse mínimo também, mas o gerente ia meio que monitorando você. Eles aparecem ali os alertas. Cheque especial, você está ali 80% utilizando, vem um alerta para o gerente que tem que tomar cuidado. Cara, e os juros do cheque especial tá paulada, né? Também é outros 10% ao mês. Cara, 10% ao mês. Cara, 10% ao mês. 12% ao ano é um bom investimento até, já não é um investimento ruim. Imagina você pagar de juros 10 ao mês. E por isso que os bancos conseguem ter Por isso que o cara lucrou um bi no primeiro trimestre. Astronômicos, todos eles. Todos eles. E aí gera muita oportunidade. E sabe por que gera muita oportunidade, Karine? Porque é um setor que não tem uma formação. Você não tem uma concorrência logo de cara. Igual a gente fala, vamos virar advogado. Pô, não dá, tem que fazer direito, tirar OAB. Eu quero ir para banco. Tá ali. A barreira de entrada é muito menor. A barreira de entrada é muito menor. A gente vai falar sobre isso, pessoal. Sobre como é que você pode virar um bancário. Como é que você pode virar? Mas antes, Mauricião, eu quero que a galera comente aqui no chat quais são as dificuldades que ela tem hoje. Se você puder, coloca numa enquete. É dívida? A pessoa está devendo? Quando eu falo dívida, desde aluguel atrasado, a cartão de crédito atrasado, limite no cheque especial ou devendo para amigos ou para a família. É dívida. Segundo, emprego. O emprego dela, ela está infeliz no emprego dela, o emprego dela não ajuda, não faz com que ela ganhe dinheiro. Ou ela está literalmente desmotivada. Ou terceiro, se a dificuldade dele é na questão dos estudos. Que ele não tem grana, por exemplo, para poder estudar e ele sonha em fazer uma faculdade, sonha em ter uma carreira e não está conseguindo ter dinheiro sobrando para poder fazer um curso. Quero entender qual é a dificuldade de cada um desses. Renato, só para lembrar, aqui está a enquete está aberta, perguntando qual a situação da galera. Então vamos lá, tá? pessoal. O que eu dividi com vocês? Nós abrimos aqui uma enquete. Aonde, nessa enquete, a gente quer dividir com você. Esse começo do ano, qual é a tua dificuldade? Está endividado? Quer trocar de emprego? Está endividado? Quer trocar de emprego? Qual outro, Mauricião? Se está com dívida procurando emprego ou sem grana para estudar. Se está sem grana para estudar e quer estudar. São esses três, não é? Isso. Esses três lá já está a enquete aberta. Bota para mim a enquete aí de vocês. Bom, uma coisa que eu sempre investi em mim foi no estudo, Fábio. Porque quando eu era garoto, e é muito legal, cara, assim, eu me recordo muito quando eu era garoto, assim, de tudo que eu vivi. E eu não sei porquê, frequentemente eu sonho com a época que eu era garoto, com a época que eu era criança. E quando eu era garoto, a única coisa que eu tinha possibilidade era dos estudos, porque minha mãe, meu pai eram muito simples, então eu não tinha herança. Meu pai não tinha nem carro. Você acredita que meu pai, ele morreu, Fábio, sem nunca ter tido um carro? Caramba, nossa. Meu pai nunca aprendeu a dirigir. Meu pai nunca aprendeu a dirigir, meu pai nunca teve um carro, nunca se interessou em ter um carro. Minha mãe nunca dirigiu. Então, para mim, era os estudos. Era a única forma que eu tinha. Eram os estudos. E na minha época, na minha geração, hoje a geração mudou muito, mas na minha época, quando a gente terminava o primeiro grau, que era o ensino básico, a nossa ânsia era duas coisas. Ou era entrar no Senai, ou era entrar num colégio técnico. Como o meu sonho era ser químico, o meu caminho era o colégio técnico, não era o Senai. Porque o Senai era uma boa. Na minha época, o Senai pagava salário, cara. Mas que te o cara tinha salário para estudar. O que fez você buscar? O seu sonho era ser químico. Onde que... Por causa do meu pai. Meu pai trabalhava numa indústria farmacêutica. E quando... Ele trabalhou lá a vida inteira, né, cara? Foram 38 anos trabalhando na mesma empresa.
E teve uma vez, eu me lembro que eu tinha quase 12 anos de idade e foi aberta a possibilidade, num final de semana, dos pais levarem um filho só, para uma visita na fábrica. E meu pai levou a mim. E aí, cara, o pessoal muito antigo da fábrica, né? Aquela fábrica que as pessoas trabalham a vida inteira lá, todo mundo me cumprimentando, brincando comigo. Aí eu conheci uma área de encapsulado, onde fazia as cápsulas. E eu fui na área do meu pai. Meu pai trabalhava com reator químico, ele era operador de reator químico. Meu pai era químico prático na época, hoje chama operador de processos. E aí eu olhei, saí de lá e falei assim, cara, é isso que eu quero fazer da minha vida. E foi. É isso que eu quero fazer. Nós não tínhamos a internet, né? Hoje a internet deixa a galera bugada, cara. Se você chegar, por exemplo, um jovem e falar assim, o que você quer fazer? Ele está indeciso. Só que se você perguntar para ele o que um arquiteto faz, ele sabe. O que um designer gráfico faz, ele sabe. O que um publicitário faz, ele sabe. A gente não sabia nada, cara. A gente escolhia a profissão. Ou de algum parente próximo, ou porque assistiu em algum filme. Isso, tinha alguma feira de empregos lá, falando de profissão, era o máximo mesmo. Era o máximo. E eu escolhi a profissão baseado no meu pai. Cara, passar no curso técnico era a minha meta. E olha, foi transformador para mim, Fabinho. Por quê? Quando eu passei no curso técnico aos 14 anos de idade, nos meus mesmos 14 anos de idade, eu consegui um emprego de auxiliar de laboratório. Caramba. Ou seja, eu consegui Já deixar de ser realizou o office sonho boy. já. Eu consegui deixar de ser office boy. Então, se eu tivesse naquela enquete sobre dívida, trocar de emprego e estudo, a minha preocupação primária era ter grana para estudar, para poder trocar de emprego, para poder quitar minhas dívidas. O meu também. Esse era o lance, entendeu? Então vamos lá, eu preciso de grana para estudar, mesmo que eu estiver endividado, dane-se, paciência. E eu falo isso por conhecimento de causa, porque quando eu fazia faculdade, eu era lotado de cheque sem fundo, cara. Porque eu não tinha grana para pagar a faculdade, então eu ia pedalando tudo. Então, grana para estudar. Troco de emprego, ganho mais, pago minhas contas, consigo pagar minhas contas. Foi o caminho que eu fiz, cara. Foi o caminho que eu fiz. 14 anos de idade eu entrei no curso técnico, 14 para 15 eu já estava empregado num laboratório, como auxiliar de laboratório. Com 15 para 16 anos eu já estava trabalhando numa indústria cosmético grande. E aí eu fui encarar a faculdade, quando eu fui encarar a faculdade, sem grana, cara. Travava a faculdade, voltava, travava, voltava, travava, voltava. E pagava um pouco, depois ficava devendo. E, cara, e deu certo, deu certo. Não tinha plano B. Não tinha. Entende? No meu caso, não tinha plano B. Quando você não tem plano B, isso te deixa mais obcecado. Você vira e fala assim, cara, isso aqui acabou. Não tinha plano B. E hoje eu vejo que o mundo mudou um pouco. Talvez pela internet, as pessoas elas estão mais preocupadas em consumir do que necessariamente estudar. Perfeito. Mas a internet te leva a isso, né? Leva. Na época não tinha isso, Múcio. É. Internet leva porque quando você olha no Instagram, você vê todo mundo bonito, Feliz. todo mundo usando uma roupa top, todo mundo com um celular top. Você quer ficar... Cara, você quer o sentimento de Influenciado, pertencimento, né, cara? Você não quer ficar para trás, sabe? Você não quer ficar por baixo. Na nossa época, não. E assim, né? E eu fazia parte do time dos nerds. Então eu sempre fui o cara que estudou. Mano, tem muita foto boa antiga do Renato, cara. Imagina. Tem muita. Ah, porra, aquela que o Júlio achou. Esses dias a minha irmã mandou pra Tati um monte de foto minha quando criança. Vou pedir pra Tati. Eu subi até nos meus stories Ah, tá comparando você com as com o crianças. Thales, tudo tal. Eu era muito diferente, cara, porque eu era alemão, né? Eu era bem loirinho. Bem loirinho. E era muito diferente. Mas cara, é gostoso relembrar. Bom, né? Demais. Relembrar é muito bom.